Olá pessoal, me chamo Maria Beatriz e junto com Evelyn, Laís e Jéssica Carneiro, irei apresentar o segundo tema dos nossos seminários da disciplina de Cinesioterapia 1, que envolve a temática da postura. Primeiramente, precisamos descobrir o que de fato é a postura. E segundo Kisner, a postura é definida como uma posição que o corpo assume para executar uma tarefa específica ou ainda a maneira característica com a qual alguém sustenta o seu próprio corpo. Esta posição está diretamente relacionada à funcionalidade do indivíduo e, caso não seja exercida da maneira correta, poderá se tornar causa de fundo para patologias futuras. A posição postural se dá devido ao arranjo que acontece entre as estruturas do corpo que exercem a função de sustentá-lo, como os ligamentos, a fáscia e os ossos, que compõem as estruturas inertes de sustentação do corpo, e os músculos e tendões, que compõem, por sua vez, as estruturas dinâmicas, capazes de manter o corpo em determinada postura ou movê-lo de uma postura para a outra. Um fator que não podemos negligenciar quando falamos de postura é a força da gravidade. Isso porque ela exerce influência direta na nossa postura, uma vez que somos continuamente atraídos pela mesma, o que gera uma sobrecarga nas estruturas que sustentam o corpo, estruturas essas já citadas anteriormente. Para que o corpo possa se manter em determinada postura, é necessária a presença de uma força antigravitacional, que é exercida pelos músculos e os demais componentes posturais. A resultante entre essas duas forças opostas, ou seja, a força da gravidade e a força antigravitacional exercida pelos músculos, é denominada de centro da gravidade corporal. Se levarmos em consideração a posição anatômica, este centro da gravidade estará localizado na pelve, aproximadamente à frente da segunda vértebra sacral, podendo variar de acordo com a posição que o indivíduo assume. Além do centro de gravidade, temos também a linha gravitacional, uma linha imaginária que passa pelo centro de gravidade no sentido vertical e vai da cabeça até o solo. Em posição ereta, esta linha é central, bem alinhada ao centro da coluna vertebral, dividindo o corpo em duas partes iguais, como podemos observar na imagem à esquerda. Já em perfil, a linha gravitacional passa pelo osso mastoide, imediatamente atrás da orelha, e pelo tornozelo. Caso o peso de uma determinada região corporal se desloque para longe da linha gravitacional, a coluna irá realizar movimentos compensatórios para recuperar o equilíbrio do indivíduo. Se tratando de prática clínica, um equipamento bastante utilizado para a realização da avaliação postural é o simetrógrafo, que consiste em uma estrutura retangular com diversas linhas verticais e horizontais que se cruzam entre si, permitindo a análise postural do indivíduo, bem como a presença de desvios e ou assimetrias corporais. Como podemos observar na imagem, durante a avaliação postural, o indivíduo é posicionado atrás do equipamento, de maneira que as linhas permitam que o terapeuta observe a presença ou não desses desvios. Como bem sabemos, os nossos sistemas esquelético e muscular exercem um papel fundamental para a nossa locomoção. Porém, além deste papel, eles também são de extrema importância para a manutenção da nossa postura. E a partir de agora, iremos conhecer os principais componentes anatômicos
que exercem essa função postural. A coluna vertebral é composta pelo conjunto de vértebras e discos intervertebrais. Podemos observar na imagem mais à esquerda a estrutura da coluna vertebral e na imagem mais à direita, evidenciando um pouco mais os discos intervertebrais. No indivíduo adulto, a coluna vertebral tem aproximadamente de 72 a 75 centímetros de comprimento e é composta por 33 vértebras organizadas em 5 regiões, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. É importante ressaltar que nos adultos, as 5 vértebras sacrais estão fundidas, formando o osso do sacro, e aproximadamente aos 30 anos de idade, as 4 vértebras coxígeas também se fundem para formar o cóccix. A coluna vertebral é essencial para o processo de sustentação do peso corporal e exerce um papel importante também na postura e na locomoção, além de servir como proteção para a medula espinhal e os nervos espinais. Nos indivíduos adultos, a coluna vertebral apresenta 4 curvaturas consideradas fisiológicas que proporcionam uma maior flexibilidade aos movimentos. São denominadas de lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral, respectivamente representadas na imagem mais à esquerda. Como podemos observar na mesma imagem, as cifoses torácica e sacral são côncavas anteriormente e são consideradas curvaturas primárias, porque se desenvolvem ainda durante o período fetal e permanecem durante toda a vida. Já as lordoses cervical e lombar são côncavas posteriormente e são consideradas curvaturas secundárias, pois resultam da extensão a partir da posição fetal fletida e vão se tornando evidentes à medida em que a criança vai se desenvolvendo. Como podemos observar na imagem mais à direita, as cifoses torácica e sacral são bem evidentes no feto e, a partir do nascimento, as demais curvaturas vão se evidenciando. Os músculos próprios do dorso, ou também chamados intrínsecos do dorso, são o conjunto de músculos responsáveis pela manutenção da postura e controle dos movimentos da coluna vertebral. Estes se estendem desde o crânio até a pelve. E dentre os principais músculos deste grande grupamento muscular, podemos citar o esplênio da cabeça e do pescoço, os eretores da espinha, o ilho costal, os semiespinais, multífidos e rotadores. Além desses, também exercem papel importante na postura o músculo ilipsoas, o transverso do abdômen e o reto abdominal. Esses músculos são, em sua maioria, compostos por fibras musculares do tipo 1, uma vez que necessitam de resistência para sustentar a postura corporal. Agora vamos falar um pouco sobre as posturas defeituosas mais comuns, dando ênfase nas suas características e os comprometimentos que elas causam. Vamos falar um pouco sobre a postura lordótica, o dorso curvo, a escoliose, a postura relaxada ou desleixada e a postura de achatamento lombar. A postura lordótica
é caracterizada pelo aumento no ângulo lombosacral, na lordose lombar e na inclinação pélvica anterior e na flexão do quadril. Com frequência, junto com essa postura lordótica, pode ser observada um aumento na cifose torácica, com a anteriorização da cabeça. A cabeça fica inclinada mais para frente. Quando isso ocorre, essa postura é chamada de cifolordótica. Na postura lordótica, há o comprometimento na mobilidade dos músculos flexores do quadril, como o iliopsoas, o tensor da fáscia lata, o reto femoral, e comprometimento também dos músculos extensores lombares, como o eretor da espinha. Existe também o desempenho muscular comprometido, em virtude dos músculos abdominais distendidos e fracos, como o reto do abdômen, oblíquos interno e externo, transverso do abdômen. As causas mais comuns da hiperlordose é a má postura no dia a dia, a má postura recorrente, a obesidade, o enfraquecimento dos músculos, como já foi falado. E na gestação também pode ocorrer uma hiperlordose, porque o aumento do peso é concentrado inicialmente na barriga e os músculos abdominais vão diminuindo o tônus por causa do crescimento do útero. Então, a lordose lombar aumenta para compensar esse peso e sobrecarrega a porção inferior da coluna, podendo causar intensas dores, na região da coluna. Dorso curvo, cifose aumentada ou hipercifose torácica. Ela é caracterizada por um aumento na curvatura torácica, com as escápulas protraídas, os ombros curvos e a cabeça anteriorizada. Nessa postura, haverá distensão e enfraquecimento dos músculos eretores da espinha e os retratores da escápula na região cervical baixa e torácica alta da coluna vertebral. Haverá também enfraquecimento dos músculos anteriores do pescoço e flexores da cabeça. Como ocorre uma anteriorização da cabeça, pode ocorrer sintomas também na articulação temporomandibular, como aumento da tensão dos músculos da mastigação, por exemplo, o pterigódeo, o masseter e o temporal. As causas mais comuns da postura do dorso curvo são os efeitos da força da gravidade, a postura desleixada e o alinhamento ergonômico ruim no ambiente de trabalho ou em casa, As posturas ocupacionais ou funcionais que requerem inclinação da cabeça para frente ou para trás por longos períodos, a má postura sentada, como ao trabalhar no computador, com o teclado ou monitor mal posicionados, posturas relaxadas ou o resultado de uma má postura na coluna pélvica ou lombar, são causas comuns da anteriorização da cabeça. A escoliose é definida como uma curvatura lateral na coluna. Normalmente envolve as regiões torácica e lombar e pode ocorrer uma curvatura em S ou dupla ou uma curvatura em C. Pode haver assimetria nos quadris, na pelve e também assimetria nos membros inferiores. A escoliose pode ser dividida em
dividida ou classificada em escoliose estrutural e escoliose não estrutural. Na escoliose estrutural, envolve uma curvatura lateral irreversível, com rotação fixa das vértebras. A rotação dos corpos vertebrais ocorre em direção à convexidade da curva. Nesse caso, a curvatura é fixa e não desaparece quando a pessoa muda de posição. A escoliose estrutural é causada por doenças ou distúrbios neuromusculares, como a paralisia cerebral, lesão medular, doenças neurológicas, e também por distúrbios osteopáticos, como o raquitismo e a fratura. Já a escoliose não estrutural pode ser chamada também de escoliose funcional ou postural. A escoliose não estrutural é reversível e ela pode ser mudada com a inclinação para frente ou para o lado ou com outras mudanças de posição. São causas comuns da escoliose não estrutural a diferença no comprimento das pernas, defesa muscular ou espasmo decorrente de estímulos dolorosos nas regiões da coluna ou do pescoço e também posturas habituais assimétricas. Na escoliose ocorre comprometimento da mobilidade em articulações, músculos e fáscia do lado côncavo das curvas. E ocorre também desempenho muscular comprometido, decorrente de alongamento e fraqueza na musculatura do lado convexo das curvas. Já na escoliose estrutural avançada, pode ocorrer comprometimento na função cardiopulmonar. A postura relaxada ou desleixada, que também é conhecida como pelve anteriorizada, ocorre quando há uma inclinação pélvica variável, mas em geral há um desvio de todo o segmento pélvico anteriormente, causando assim uma extensão de quadril e desvio do segmento torácico posteriormente, resultando também na flexão do tórax sobre a porção lombar alta. Isso resulta em um aumento da lordose na porção lombar inferior e no aumento da cifose na região torácica. Em geral, a anteriorização também da cabeça. A posição da região lombar média e alta depende da quantidade do desvio do tórax. Quando em pé por longos períodos, a pessoa em geral assume um período assimétrico, no qual a maior parte do peso é sustentada por um dos membros, resultando assim em uma inclinação lateral, a queda da pelve, e a abdução do quadril no lado que não está apoiando o peso. Isso afeta a simetria do plano frontal. Já em uma postura desleixada na posição sentada, como podemos ver na imagem ao lado, ocorre quando há uma curvatura cifótica geral ao longo de todas as regiões torácicas e lombar na coluna vertebral. O comprometimento dos músculos potenciais. Há comprometimento da mobilidade dos músculos abdominais altos e compromete também o desempenho muscular dos abdominais inferiores, que ficam distendidos e fracos. Já as fontes potenciais de sintomas: sobrecarga nos ligamentos iliofemorais, nos ligamentos da região lombar e da região torácica. Também há estreitamento do forame intervertebral na porção inferior da região lombar da coluna vertebral, podendo comprimir os vasos sanguíneos, como também a aproximação das facetas articulares na porção inferior da região lombar da coluna vertebral. Já as causas comuns pode ser a atitude, uma posição confortável, longos períodos em pé e a fraqueza muscular.
Postura de achatamento lombar. Há uma diminuição do ângulo lombosacral e da lordose lombar, da extensão de quadril e uma inclinação posterior da pelve, como vemos na figura ao lado, na postura D. Essa postura irá comprometer a mobilidade dos músculos flexores do tronco e dos extensores do quadril. Também compromete o desempenho muscular por conta dos músculos extensores lombares e possivelmente dos flexores do quadril, que se apresentam distendidos e fracos. As fontes potenciais dos sintomas são a ausência da curvatura fisiológica lombar normal, reduzindo o efeito de absorção de choque da região lombar e predispõe a pessoa à lesão. Há também tensão no ligamento longitudinal posterior, um aumento do espaço discal posterior, permitindo que o núcleo pulposo embeba líquido extra e, sob certas circunstâncias, possa sofrer uma protusão posterior quando a pessoa tenta a extensão. Esse aumento da carga imposta sobre o disco pode levar a alterações degenerativas. As causas comuns dessa postura é ficar continuamente em posição relaxada ou fletida e quando sentado ou em bipedestação, a ênfase excessiva nos exercícios de flexão em programas gerais de exercício. Diretrizes de tratamento. A má postura é a causa de base de muitos distúrbios de coluna e membros. Com frequência, simplesmente corrigindo as sobrecargas posturais subjacentes, os sintomas primários podem ser minimizados ou até mesmo aliviados. Antes de desenvolver um plano de tratamento, é importante escolher as intervenções que serão usadas, avaliar e documentar os achados do exame do paciente, incluindo a história, a revisão de órgãos e sistemas e os testes e medidas específicos. Podemos incluir no tratamento do comprometimento o alinhamento postural, exercícios de equilíbrio e marcha, exercícios para melhorar a ADM, a mobilidade articular e também a flexibilidade.